capítulo de número 11, verso de número 35. Eu vou contar até 3 e todos vão ler juntos esse versículo, amém? Ele não é um versículo completo. João. Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 35. Todos encontraram? Amém? Posso falar? Posso contar? 1, 2, 3. Jesus chorou. De novo. Jesus chorou. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, eis aí a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões desse dia, Senhor. Diminua todo o meu eu nessa manhã, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo. Que eu venha ser um canal, instrumento, Senhor, para estar ministrando a Sua palavra nessa manhã, Pai. Desde já eu te peço, repreenda todo mal, toda retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a Tua palavra na manhã de hoje, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa cumprir, Pai, a Sua vontade nessa manhã, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo. Que os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso espírito estejam cativos a ouvir a Tua voz nessa manhã, Pai. Fala conosco, Pai. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Quem nunca ouviu ou leu este versículo? Pode levantar a mão, irmãos, não é vergonhoso. Quem já ouviu falar desse versículo? Todos já ouviram falar desse versículo? Jesus chorou? Todos? Amém? E eu quero compartilhar o que o Senhor ele trouxe para mim no dia de ontem, na madrugada, no dia de hoje. O Senhor ele vai nos alimentando. E esse versículo, irmãos, é um versículo que desde a minha mocidade, desde a minha conversão lá atrás, são 2 versículos da Bíblia que eu medito muito. É João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse daqui, irmãos, é um versículo muito forte. Jesus chorou. Nós aqui que estamos aqui, nós sabemos que Jesus ele desceu à terra. Ele era Deus, ele era soberano, mas ele desceu à terra em forma de homem. E aqui nos ensina o quê? Que Jesus, ele sentia tudo o que a gente sentia, irmãos. Na carne, no intelecto, como foi falado nesta manhã, na alma. E este versículo me chama a atenção, sabe por quê, irmãos? Essa passagem aqui fala a respeito de um amigo de Jesus Cristo, chamado Lázaro. Ele era amigo de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo estava fazendo a obra em outro lugar. E aí de repente as irmãs de Lázaro, o irmão estava enfermo à beira da morte, falaram: vai atrás de Jesus, que Jesus ele pode curar Lázaro. Se Jesus chegar até aqui, antes de Lázaro morrer, Jesus pode curar Lázaro. A intenção, o objetivo das irmãs era aquele. Mandaram uma pessoa lá, mas Jesus estava fazendo a obra. Aí de repente aquela pessoa chega lá e fala: Jesus, seu amigo Lázaro está muito enfermo, volta lá e cura ele. Mas Jesus ele olhou e falou assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para a minha glória. E Jesus ele não foi imediatamente com aquele homem, passou mais algum tempo ali. Mas diz a palavra do Senhor que quando Jesus ele chega e olha para os seus discípulos e fala assim: nós precisamos voltar, porque precisamos despertar Lázaro do sono. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Jesus ele sabe de todas as coisas. Jesus ele já sabia, precisamos despertar Lázaro do sono. Isso é tão forte, não sabe por quê? Porque Deus, ele não fez nós para morrer. Deus já usou a vida do pastor Leandro nessa manhã. Deus, ele fez nós para termos a vida eterna. Mas por causa do pecado do homem,
Infelizmente nós temos um ciclo de vida aqui nessa terra. Alguns morrem com 15, 16, 50, 70. Não sabemos o dia que passamos por essa terra, não sabemos o dia que nós vamos fechar os nossos olhos aqui. Mas para Jesus, Ele não trata ninguém assim como morreu, acabou. Ele não fala depois, já era. Ele trata como um sono, a pessoa está dormindo. Ele fala, precisamos voltar, despertar nele do sono. Daí um dos discípulos ali fala, mas Jesus, as pessoas lá naquela cidade esculacharam nós, apedrejaram nós, pedindo para nós sairmos, vão querer nos matar, mas o Senhor vai voltar para lá? Irmãos, ele precisava voltar e fazer a obra, aquilo que o Pai mandou ele fazer. E aí, tem aquela contradição, Um dos discípulos, aquele que andava com Jesus, começou a fazer a panelinha. Poxa, ele vai fazer nós voltarmos, a gente vai morrer junto com ele lá. Não é assim que muitas das vezes as pessoas que não têm fé, que dizem que está do seu lado, que não tem fé, que fala que está junto, que crê, que de repente Deus fala para você, vai acontecer, e aquela pessoa começa a fazer a panelinha, e fala assim, a pessoa está ficando louca, não vai entender. E aí um dos discípulos pega e faz aquela panelinha ali, mas mesmo assim Jesus, ele volta para aquela cidade. Volta, mas Lázaro já tinha morrido. Acabou. Mas o interessante é que quando Jesus ele entra ali naquela cidade, uma das irmãs ela vai ao encontro com Jesus ali e fala, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas no versículo de número 25, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que está morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ele fala para ela. Eu creio. Ela falou, eu creio, mas teu irmão já morreu, só na ressurreição, quando tiver ressurreição, ele vai viver. Mas sabe que era necessário acontecer tudo isso? Sabe por quê? Porque aquele povo daquela cidade, eles não acreditavam no poder da ressurreição, no poder de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele veio ao mundo para ressuscitar, para transformar, para curar, para libertar, para salvar. Aquelas pessoas, elas não acreditaram, elas queriam ver para crer, estilo Tomé. Mas o interessante dessa passagem que eu quero falar de Jesus aqui, irmãos, é que ele chegando ali, no versículo de número 32, diz assim, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí no versículo de número 33, diz assim, Jesus, pois quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se. Jesus estava chegando. Jesus não tinha chegado ao sepulcro ainda, não tinha visto aonde estava o seu amigo Lázaro ali. Mas ali, quando ele já vê aquelas pessoas ali com roupa de funeral, com roupa de todo mundo chorando, ele vê aquela irmã de Lázaro chorando, diz a palavra do Senhor que ele se perturbou. Ele se perturbou, e ali eu fico imaginando o que Jesus sentiu ali naquela hora. O que Jesus sentiu ali. Viu aquelas pessoas tristes, angustiadas, desesperadas, porque quem já foi no velório, tem pessoas que se agem diferente, tem pessoas que gritam, que choram, que esperneiam, tem pessoas que só cai a lágrima, tem pessoas que... cada um tem um jeito. E ali Jesus ele começa a observar todos ali. Ele viu o desespero daquela irmã, ele viu o desespero de todos ali naquele lugar, e diz a palavra do Senhor que ele se perturbou. E eu fico imaginando o que Jesus sentiu naquela hora. Era amigo dele. Agora eu te faço uma pergunta. Você já perdeu um amigo? Você já perdeu um ente querido? Você já foi no funeral e sabe como que é? Não é fácil essa dor, irmãos. Não é fácil. É uma dor insuportável. É uma dor insuportável, porque você vê, as pessoas, antes de você chegar no funeral, quando você hoje tem a facilidade do celular, do zap, mas antigamente era difícil você receber a notícia.
Tinha que uma pessoa ir até a sua casa na cidade, porque não tinha. E aí tinha aquela comunicação e demorava para chegar. E quando você recebe a notícia, pô, aquela pessoa morreu. Aquela pessoa morreu. Você já fica com uma dor profunda. Mas daí quando você vai no dia do funeral, daí você, antes de chegar até o caixão ali, você vê aquelas pessoas ali chorando. As pessoas chegam e te abraçam, te falam meus pêsames, meus sentimentos pelo seu familiar, pelaquela pessoa. E ali você já vai ficando angustiado, você já vai ficando perturbado, mas você ainda não chegou no caixão. Se coloca numa posição de Jesus agora. Ele ainda não chegou a ver o seu amigo no sepulcro, o Lázaro ali. É uma reflexão para mim e para você no dia de hoje. Ele ainda não chegou até lá, mas já passou. Passou também por muitas coisas que você passou. Creio que todos aqui já perderam alguém que você amava, que você gostava. E aí diz a palavra do Senhor no versículo de número 33, que ele olha para todos ali, vê os judeus e vê a sua irmã, a irmã de Lázaro ali, e ele se perturbou-se. Mas no versículo de número 35 diz, Jesus chorou. Jesus chorou, irmão. Ele sentiu. Ele sentiu o que é a morte. Ele não fez o homem para isso. Porque se a gente ler lá em Gênesis, lá, diz a palavra do Senhor que ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava junto lá em Gênesis. Ele não fez o homem para morrer. Ele fez o homem para ter uma vida eterna, mas por causa do pecado, por causa do pecado de Adão, é que nós, muitas das vezes acontece nas nossas vidas no dia de hoje. Passamos por essa primeira morte aqui, mas só que Jesus Cristo, ele veio, assim como já foi ensinado no meio de hoje. Ele veio para nos dar a vida eterna, mas é aquele que crê, é aquele que buscar, aquele que realmente ir até o fim. Mas trazendo para essa passagem aqui a respeito ali de Jesus ali, ele chorou, irmãos. Nós muitas das vezes choramos diante de um velório, diante de uma pessoa que a gente perdeu, choramos também. E muitas das vezes carregamos, aquela saudade. É difícil a dor da saudade, a dor da perda, porque a gente fica muito tempo, muitas das vezes é difícil, porque vem as lembranças, E aqui o Senhor, ele me trouxe nessa madrugada aí, não está escrito nada aqui, mas o Senhor me trouxe ali nessa madrugada, Jesus lembrando, poxa, eu jantava com Lázaro, eu jantava com as irmãs de Lázaro, a gente ceava, a gente fazia um banquete, conversava do reino de Deus, conversava do mundo, conversava de tudo, conversava das maravilhas. Ele começa a lembrar de tudo que passou com Lázaro. E muitas das vezes a gente só reflete quando está lá. Eu passei com ele isso, eu passei com ela aquilo. Eu podia ter feito mais por ela, eu podia ter amado mais, eu podia ter ajudado mais, eu podia ter feito tantas as coisas, mas agora eu não tenho mais tempo, porque para ela acabou, para ele acabou. Jesus aqui, ele começa a lembrar de tudo que ele passou, porque diz a palavra do Senhor que ele era amigo, um amigo, irmãos, você confia, um amigo você ama, um amigo você ajuda, um amigo, assim como Deus já usou a vida do pastor Leandro, não tem tempo ruim, um amigo te pede uma coisa na madrugada, você vai estar lá em prontidão para ajudar o seu amigo. Eu fico imaginando ali quando Jesus ele chora, ele fica lembrando de tudo o que passou na caminhada com Lázaro. Mas agora ele vê Lázaro nessa situação. E diz a palavra do Senhor que ele sofreu ali, ele chorou. Ele chorou, irmãos. É forte essa ministração. É forte isso, porque muitas das vezes a gente só lê e já olha, tipo, Jesus chorou, e daí? Mas começa a refletir. Ele passou. Ele sentiu a dor também, assim como nós sentimos quando perdemos um ente querido. Eu já perdi vários familiares.
é dolorido, é doído quando você recebe a notícia, mas quando você pega e vê a pessoa naquela situação, você enxerga com seus olhos ali. E você olha e fala assim, poxa, eu tinha um futuro especial. Você era um jovem, tinha um futuro, podia ter uma família, podia ter um filho. Daí você é uma pessoa de idade, você fala assim, podia ficar mais um tempo conosco, porque a gente precisava fazer mais coisas juntos. Mas acabou, morreu. Não é assim? Mas Jesus Cristo aqui, ele tinha o poder da ressurreição. Ele tinha o poder para ressuscitar Lázaro. Tanto é que, se a gente ler mais para frente, ele fala, tirai a pedra, e aí Lázaro ele sai para fora. Mas eu não quero chegar até aí, eu quero falar, a gente refletir a respeito disso daqui, irmãos. O Senhor ele começou a ministrar para mim, para me passar para a igreja. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 9, Eclesiastes capítulo 9, versículo, vamos estar lendo a partir do versículo 3. Diz a palavra do Senhor assim: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão os mortos. Ora, para os que acompanham com todos os vivos, há esperança, porque é melhor cão vivo do que o leão morto. Versículo de número 4. Ora, para os que acompanham com todos os vivos, há esperança. Amém? Irmãos, enquanto aquelas pessoas que estão do seu lado, aquelas pessoas que estão aí fora, ainda há esperança para elas. E quantas das vezes eu já vi pessoas dentro de um ministério, dentro de uma igreja, se dizendo crente, se dizendo cristão, fala assim, não tem mais jeito, não tem mais esperança, morreu, aquela pessoa está morta espiritualmente, aquela pessoa já morreu. Não sei o que está fazendo, só está... aquela pessoa já era. Mas a palavra do Senhor ela nos ensina, enquanto a vida é esperança, igual que o pastor Leandro, antes de entregar, antes de começar o culto, o que ele falou, nós temos que fazer a nossa parte, é orar, buscar, interceder, clamar e ajudar aquelas pessoas. Enquanto a vida é esperança, esse é o nosso papel. Mas infelizmente a gente está acumulado com tantas coisas no mundo, com tantas coisas aí fora, e a gente deixa isso para lá. Quando der acontecer, vai acontecer, e não der, a gente enterra em problema e já era. Mas você vai sofrer quando você vê aquela pessoa no caixão. E aí você vai refletir, será que ela foi salva ou não? Se você é crente, se você é servo, qual foi o seu papel para fazer aquela pessoa a receber Jesus Cristo como Salvador da vida dela, a ter uma vida eterna? Porque se o Senhor nos escolher, irmãos, foi para isso, irmãos, para nós acreditarmos que há esperança ainda. Essa semana, irmãos, eu fiquei muito triste, que eu ouvi aqui, mas muitas das vezes a gente não fala, não vai discutir, a gente só vai orar, porque se a gente discutir, muitas das vezes a gente perde até um amigo, sabia? Uma pessoa chegou em mim e falou assim, meus pais, depois de 50 anos, se divorciou, e eles estão na presença do Senhor, eles são batizados, são convertidos, tem ministério na igreja, e depois de 50 anos se divorciou. Mas Jesus Cristo, ele fala lá a respeito, não tem carta de divórcio, foi pela maldade do homem lá atrás, por isso que Moisés falou lá atrás. Mas para Jesus não tem isso, irmãos. Se nós casamos,
Nós temos que buscar. Se eu sou santo, eu tenho que santificar a minha esposa. Se a minha esposa é santa, ela tem que santificar o marido. Mas a gente escuta o mundo lá fora, o mundo lá atrás não tem, já morreu. Acabou, divorcia mesmo. Aí começou a dar um monte de... Eu fiquei quieto. Muitas das vezes é melhor você ficar quieto, porque o Senhor ele fala, fica quieto e vai orar. Daí eu fiquei triste, porque um relacionamento, filhos, netos, e depois de 50 anos. E muitas das vezes os cristãos estão acompanhando as ondas do mundo, irmãos. Jesus ele veio para fazer a diferença, irmãos. E foi falado, foi ensinado nesta manhã, irmãos. Eu não combinei nada com o pastor Leandro. Foi ensinado a você interceder pelos seus. Foi ensinado a você orar. Foi ensinado a você buscar. E assim, irmãos, a nossa guerra é espiritual, irmãos. Aquelas pessoas, olhando com os olhos espirituais, aquela pessoa está morta. Ela está morta. Hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, você está aqui, você está vivo espiritualmente, porque Deus abriu seus olhos espirituais. Hoje você enxerga diferente. Hoje você enxerga que tem que ter um plano de salvação mesmo. Jesus é o plano de salvação. Jesus ele veio te dar a vida eterna. O seu nome está escrito no livro da vida. Hoje você enxerga isso, mas aquelas pessoas lá fora não enxergam. Você conversa com os jovens aí fora, eles falam assim: eu tenho que curtir mesmo. Eu tenho que curtir mesmo, eu sou novo ainda, eu tenho que curtir. Daí você vê, infelizmente, muitos jovens morrendo de overdose, muitos jovens morrendo de tiro na balada. Por quê? Eu tenho que curtir ainda. E muitas das vezes a gente fala assim: deixa pra lá, uma hora Deus pega ele. Não é assim muitas das vezes que a gente fala? Uma hora Deus pega ele. Não, irmãos, temos que interceder, entrar em guerra espiritual por aquela vida. Deus nos chamou para isso. Jesus Cristo, ele veio nos ensinar isso. Não é à toa que nós estamos na igreja. É para eu vou lá me alimentar numa palavra boa para o meu dia ser bom, e para Deus abençoar minha semana está tranquila, Deus entrar com providência no meu celeiro, no meu lar, abençoar o meu trabalho, está tudo bem. Não, irmãos, tem algo aqui. E aí, quando chegar naquele dia que aquela pessoa do seu lado morrer, e aí? Você vai estar em paz, porque eu fiz a minha parte. Eu preguei, eu orei, eu ensinei. Ela, através da minha vida, através da minha pouca pequena fé, através do meu pouco conhecimento, eu falei e ela aceitou e ela reconheceu. E hoje, para o glória do Senhor Jesus, hoje ela está com os olhos fechados, hoje ela está dormindo. Mas vai chegar o grande dia que Jesus vai voltar, aquela pessoa vai ressuscitar e ela vai ter a vida eterna, porque eu fiz a minha parte, irmãos. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender, irmãos. Jesus, ele te chamou para isso. Jesus ali, com Lázaro, ele precisou passar por aquilo ali. Sabe por que ele precisou? Ele não precisava, porque ele só, assim como um dos grandes homens ali do exército romano estava com a criança, com o seu criado enfermo, chegou e falou assim: Jesus, só uma palavra que ele pode ser curado. Jesus não precisava falar, só uma palavra: Lázaro, levanta, e sai dessa cama aí, você está enfermo, sai daí, vai lá que eu já falei a palavra. Mas era necessário ele passar por tudo aquilo para mostrar para nós hoje que ele também sofreu por isso, irmãos. Ele também sofreu de ver o filho dele, o irmão, o amigo dele, ali naquela situação. Diz a palavra do Senhor que Jesus chorou. Um dia nós vamos chorar também por um ente querido, por uma pessoa que se vai dessa terra. Mas será que a gente fez a nossa parte para com ela? Hoje eu vejo muitas pessoas dentro da igreja que não perdoam. Ela que me fez, pastor, foi ele, eu não vou perdoar. Mas vai chegar naquele grande dia, e se aquela pessoa morrer, você vai carregar um remorso para a vida inteira.
Ah, mas é verdade, irmãos. Conheço pessoas aí que carregam para a vida inteira. Porque quando estava vivo, não fez nada. Quando estava vivo, não ia visitar. Quando estava vivo, não ligava para saber. Quando estava vivo, não orava por aquela pessoa. Quando estava vivo, aquela pessoa pedia a sua ajuda, você nunca podia, porque você nunca tinha tempo para ela. Quando ela estava viva, você sendo servo, nunca serviu, nunca ajudou. E aí vai chegar aquele grande dia. Mas pastor, você está profetizando isso, irmão? Não estou profetizando, essa é a lei. Aqui nós estamos só de passagem, irmãos. Mas se você foi salvo, se o seu velho homem, a sua velha mulher morreu, hoje você está buscando a vida eterna. Você tem consciência que, ei, quando Jesus Cristo voltar, você vai ter a sua vida eterna. Mas, e os meus? Mas, e as pessoas? Olha aí fora, você vê quantas pessoas aí, drogadas, alcoólatras, quantas pessoas nesse mundo aí. E as pessoas lá pensam, isso daí, não sei o que está fazendo aqui ainda. Não sei o que está fazendo aqui ainda. É uma escória. Ele não joga uma bomba, mata todo mundo. Eu já vi pessoas falarem isso. Vai lá na Cracolândia, joga uma bomba, mata todo mundo. Já vi pessoas falarem isso, irmãos. Mas é criatura de Deus. Aquelas pessoas estão cegas. E o papel da igreja é orar por elas, interceder por elas, para que as escamas dos olhos caiam e que aquelas pessoas nasçam de novo, da água e do Espírito. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. É um momento de reflexão no dia de hoje, irmãos. Jesus chorou. Um dia nós vamos chorar por uma morte de alguém querido. Mas o que eu fiz por aquela vida? Até essa semana, foi essa semana que eu estava conversando com o pastor Leandro, com o Tiago. Na pandemia, Deus foi tão maravilhoso, irmãos. Não estou aqui para me agradecer, eu estou aqui para testemunhar. Na pandemia, poxa, pastor, na pandemia fechou tudo, né? A igreja não podia, né? Estava com a porta fechada, foi um decreto de lei dessa terra. E aí eu, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, eu comecei a fazer um culto na minha casa. E a minha sogra morava, eu só tinha a laje e minha sogra morava em cima. E aí, a minha sogra, todos os dias que nós fazíamos o culto, ela escutava de lá de cima. Mas tinha uma regra, né? A pessoa idosa não pode ter um contato com a pessoa idosa, não pode estar junto, né? Teve essa regra na pandemia, cuidado, né? Teve pessoas, né? Mas Deus um dia chegou nela e falou assim, um dia ela pegou e falou assim, por quê? Falou para minha esposa, por que vocês não sobem aqui e cultuam aqui em cima? Daí minha esposa falou, vou ver com meu esposo. E aí nós começamos a cultuar lá em cima na casa da minha sogra. E aí não ficou só a minha sogra, ficou os irmãos dela, muitas das vezes a Silvana subia também, que era de outra casa, o pastor Marcos, e a gente fazia um culto lá. Tinha, né, o álcool, o gel, o distanciamento, mas a palavra do Senhor estava sendo ministrada naquele lugar. E aí um dia ela se reconciliou com Jesus ali. E aí, passou um certo tempo, Deus recolheu. Eu fui no sepultamento dela, fui lá. Mas eu tenho certeza, irmãos, que aquela mulher, ela está salva. Por isso que eu estou em paz. Ah, mas ela não é sua mãe. Mas eu estou em paz porque Deus me ensinou a fazer a minha parte. Não para me engrandecer, mas para engrandecer o nome dele. Porque eu poderia ser assim, não pode, é uma senhora idosa e não vão fazer, não, deixa quieto, né? Não. E aqui também, muitas das vezes, a gente ficou, foi 2 anos de pandemia, pastor? Foi por aí, né? A gente ficou com essas portas abertas, chegavam pessoas desesperadas, pessoas querendo se suicidar e a gente estava com a porta aberta. Mas se vocês foram desobedientes, porque a igreja não estava prestando culto, a gente gravava as nossas lives. Mas como aqui é uma associação, a gente não ajudava só espiritualmente, mas fisicamente também, as portas estavam abertas e as pessoas estavam precisando mais, né, aqui dentro, na alma, no espírito, do que o alimento carnal.
E muitas pessoas aqui, para glória ao Senhor Jesus, pessoas que iriam tirar a vida, a gente estava aqui à disposição, orando, buscando essas pessoas. Para glória ao Senhor Jesus, hoje estão no caminho do Senhor. Não estou falando isso para me engrandecer, irmãos, mas estou falando isso porque eu aprendi a ser servo. Nós, eu e o pastor Leandro, aprendemos a ser servos. E é por isso que nós estamos aqui para ensinar. Glória a Deus, para mim o pastor Leandro é o mestre, ele sabe, né, a Bíblia, porque na igreja tem várias funções ali. Ele, para mim, ele é o mestre para ensinar. E aqui nós estamos aqui para aprender também. E aqui, para o Senhor Jesus, nós estamos, sabe, ensinando muitas das vezes. E hoje o Senhor, né, eu estou sendo um canal para ensinar você, irmãos. Sabe aquela vida que muitas das vezes você olhou e falou assim, não tem mais jeito? Jesus Cristo tem poder para ressuscitar aquela vida. Sabe aquele casamento que você falou não tem mais jeito? Jesus Cristo tem poder para ressuscitar aquele casamento. Sabe aquela vida que está lá no hospital, a medicina já falou que não? Jesus Cristo tem poder para ressuscitar. Jesus Cristo tem poder para ressuscitar. Basta você ter fé, basta você acreditar e basta você se disponibilizar. Basta você fazer, irmãos. Ele tem poder para fazer o impossível, mas nós temos que ser um canal, nós temos que ser um instrumento. Não é somente na nossa casa, é no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa condução, no mundo aí fora, nas amizades do futebol, em todos os lugares, irmãos. Porque aquelas pessoas hoje estão sérias, hoje você tem vida, mas aquelas pessoas, espiritualmente, elas estão mortas, mas o Senhor tem poder para ressuscitar aquelas pessoas. Haverá impossível para Ele? Hoje é um momento de reflexarmos. Quantos da nossa família estão precisando? Mas muitas das vezes nós estamos atarefados. Eu tenho tanta coisa para fazer, pastor. Minha agenda está cheia de tantas coisas, mas a pessoa está do seu lado, precisando só de um abraço e você não abraçou. Daí quando a pessoa morre, você fala, eu podia ter feito mais. Eu podia ter amado mais. Eu podia ter ajudado mais. Eu podia ter perdoado aquela pessoa a qual eu não perdoei. Eu guardei uma raiva, guardei um rancor dela. Irmãos, é o tempo de você entender que não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Se Cristo vive em você, Ele sentiu também ali o amigo dele naquele sepulcro ali. Ele sentiu o que é você perder uma pessoa. Já pensou ali? Já pensou você perder uma pessoa? A pessoa está lá no pecado, está lá na escuridão, está fazendo tanta coisa errada, e você sabe que se aquela pessoa morrer daquela situação, daquele jeito, aquela pessoa, ela não vai ser salva, aquela pessoa não vai ter mais a vida eterna, ela vai ter a morte eterna, você sabe, você já leu lá em Apocalipse, e mesmo assim a gente não faz nada por aquela pessoa. Eu já fiz eu mesmo, meu nome já está escrito lá no livro da vida, o que importa com as outras pessoas? Jesus Cristo, Ele saiu do trono de glória, Ele se fez de imortal para vir sentir as coisas aqui que você sentia na carne. A gente gosta só de ler. Jesus Cristo salvou, Jesus Cristo curou, Jesus Cristo libertou, Jesus Cristo fez isso, Jesus Cristo fez aquilo. Mas aqui Jesus Cristo chorou. Ele chorou, Ele sentiu ali. E se a gente ler um pouco mais para frente, é tão interessante, irmãos. Quem for ler, depois você lê na sua casa, continua meditando e vai ler na sua casa. Depois Ele ressuscita Lázaro, Ele fala para as pessoas tirar a pedra. Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu desatado. E aí passa um tempo, Jesus Cristo vai para onde? Lê lá depois. Depois lê algumas folhas lá na sua casa e lê. Jesus Cristo foi se assentar na casa foi se assentar no banquete junto com Lázaro e suas irmãs e mais alguém. Irmãos, para Ele teve ainda continuação. Para Ele ainda deu tempo de continuar com Lázaro nessa terra. Mas para nós não vai mais dar tempo.
de continuar com aquela pessoa que a gente ama. Aquela pessoa que a gente olha e tem oportunidade de amar, de perdoar. Não vai dar mais tempo. Para Jesus aqui em carne, ainda deu tempo de estar na companhia do seu amigo. Ainda deu tempo de estar na companhia do seu amigo mais para frente. Mas para nós não vai dar tempo, irmãos. Não vai dar tempo. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes a gente pede a morte daquela pessoa. Por que não morre logo? Aí me deixa em paz. Aí eu paro. Não, irmãos. Depois você vai sofrer igual Jesus sofreu ali. Jesus chorou. Não vai ter mais tempo de abraçar. Não vai mais tempo de amar. Não vai ter mais tempo de sentar à mesa. Não vai ter mais tempo. Entenda nessa manhã, irmãos. Você te fez, Deus te fez para isso, para amar as pessoas, para perdoar, para ajudar. Estenda suas mãos, você é servo, você é serva. Por mais que o mundo olhe e fale assim, você é bobo, você é boba. Eles estão nem com você. Agora eu quero que você me acompanhe aqui, voltando lá em João. Perdão, irmãos. Versículo de número 36. Amém? Todos encontraram, voltou lá. Disseram, pois, os judeus: vede como ele amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Amém? E aí vem aqueles comentários depois, né? Eles viram Jesus chorando. E aí falaram assim: ele não podia, ele não abriu os olhos do cego, ele não fez tantas maravilhas, ele não podia ter feito por homem e mulher. É assim, irmãos, que o mundo vai tratar. Aquela pessoa, ela não disse ser crente, ela não disse ir para a igreja todos os dias, ela não disse ser dizimista fiel, ela não disse ter uma função, um cargo eclesiástico dentro da igreja. E por que ela não fez? Jesus sabia que as pessoas iriam falar, mas só que ele tinha o poder da ressurreição. Aquelas pessoas teriam que ver Lázaro sair ali, e diz a palavra do Senhor que aquelas pessoas se converteram. Era necessário. E assim, irmãos, as pessoas não vão julgar você pelo que você não fez. As pessoas vão olhar e falar assim: poxa, você lutou. Eu vi o seu esforço. Você lutou por aquela vida. Você correu atrás. Você amou, você perdoou, você não julgou, você não criticou as atitudes delas, mas você fez a sua parte. Não é diferente, irmãos? E assim, irmãos, nós temos uma nuvem de testemunhas aí fora. Mas eu quero passar para você nessa manhã. Enquanto a vida há esperança. Se o seu casamento está ruim, Jesus tem o poder para ressuscitar e transformar o seu casamento. Se aquela pessoa na sua família diz a medicina que não tem mais jeito, Jesus Cristo tem o poder para ressuscitar e curar. Se aquelas pessoas estão enfiadas no mundo das drogas, cegas, você chama para ir para a igreja, quanto mais você chama, mais ela se afasta. Jesus Cristo tem poder para ressuscitar aquelas pessoas, porque elas estão mortas espiritualmente. E Jesus Cristo ainda tem poder para fazer isso. Mas através da nossa vida, através do nosso posicionamento. Que você fique com a palavra do Senhor nessa manhã. Antes de estar encerrando, lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 11. Esse é mais fácil de encontrar, irmãos, é lá no final da Bíblia. E no última folha da minha Bíblia. Não tem aí, pastor?
aconteceu? Ah, tem uns estudos ainda aí. Amém? Todos encontraram? Vamos estar lendo o versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor assim: quem é injusto, faça injustiça. Ainda e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça. Você é justo, faça justiça. Ainda quem é santo, seja santificado ainda. Você é santo, se santifique mais, irmãos. Se santifique mais, irmãos. Esse é o tempo de nós estarmos se santificando a cada dia mais, irmãos. Que o mundo aí fora jaz no maligno, está terrível aí fora, irmãos. Mas como eu me santifico, pastor? É buscando a palavra do Senhor, é meditando na palavra do Senhor, é buscando. Esse é o manual de sobrevivência. Hoje muitas pessoas vão buscar no Google, né? Remédio para isso, remédio para aquilo, para que é isso, para que é aquilo. Vai buscar tantas informações e tantas coisas, como o pastor Leandro já falou. Hoje tem tantos coaches, tantos mestres, né, irmãos? Hoje o menino, essa semana o menino chegou e falou assim: ô mestre. Eu falei assim: não me chama de mestre. Quem sou eu? Mestre é só ele. Você pode me chamar até de professor, mas eu também não tenho cargo de professor, porque eu não estudei para ser professor. Eu posso ser aqui, alguém ajuda o professor no futebol, mas mestre é só aquele. Não chama ninguém de mestre. Eu falei aqui do pastor Leandro, mestre de ensinamento. Mas aquele que é santo, se santifique mais, irmãos. Esse é o tempo da igreja entender, esse é o tempo de nós entendermos, irmãos. Pararmos de andar como o mundo anda, pararmos de ouvir os amigos, entre aspas, lá fora. Hoje a gente tem amizade. Nós não temos só amizade crente, irmãos. Tem? Eu falo assim: poxa, eu não tenho só amizade aqui da igreja, eu tenho uma amizade lá fora, irmãos. Nós temos amizade lá de fora. Mas eu vou ouvir o que as pessoas de fora estão falando? Elas estão cegas, elas estão mortas espirituais. O meu papel é o quê? Que estou vivo, fazer a minha parte. Aonde eles estiver um churrasco, eu vou estar lá também. Eu vou estar vivo, mas eu vou estar mostrando a diferença. Eu vou estar vivo, ajudando ela quando precisar. Esse é o nosso papel como igreja, como servo, como servo. Você é justo? Tantas vezes a gente só fala de justiça, mas a gente só pensa em nós, né? Justo é justo, irmão. Justo, é justiça de Deus, é justo. Não é só eu tenho que olhar os dois lados. Tantas vezes a gente só olha o nosso lado, né? Tantas vezes eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, né? Mas a gente não vê o que o outro faz. A gente só questiona, só reclama que o outro faz. Só reclama. Esse dia me passaram, um pai pediu para o menino, para o filho lavar a louça. O pai pediu para o filho lavar a louça. E ali eles lavou os talheres ali. E o menino foi descansar, cansado. O menino nunca tinha feito aquele trabalho. E aí ele foi averiguar ali a louça. E olhou, todos os talheres ali estavam limpos. Todos não, só um estava sujo. Mas todos estavam limpinhos. Mas aquele outro estava sujo. O que ele fez? Ele catou e foi lá: vou falar com meu filho, porque quando ele estava chegando perto, ele olhou e falou assim: poxa, ele fez quase todos, agora por causa de um eu vou reclamar? Por causa de um eu vou xingar ele? Ele fez, ele tentou. E muitas das vezes a gente não age dessa maneira. Às vezes a gente age do nosso jeito, como a gente quer, da maneira que a gente quer, o que eu acho. Agora se põe na posição de Jesus. Você não é mais você. Não é mais você. A palavra do Senhor diz que é Cristo que vive em você. Muitas das vezes a gente só quer julgar as pessoas. Eu estou na igreja, mas aquele lá no mundo, a gente só quer julgar as pessoas. Eles estão muitas das vezes fazendo o melhor dele. O seu melhor, entenda que o seu melhor não é o melhor daquela pessoa. Ela pode ser limitada. Você pode ter capacidade de fazer mais. Mas muitas das vezes a gente julgamos. Nós julgamos essas pessoas. Não sei por que mudou, irmãos, mas Deus está falando. Então, irmãos,
Entenda nessa manhã. Não é o tempo de acusar. Não é o tempo de julgar. Não é o tempo de questionar. Não é o tempo de criticar. Hoje, tantas críticas, eu fico indignado, irmãos. A gente tem acesso, facilidade à internet. Eu fico indignado. Igreja falando mal de igreja, pastor falando mal de pastor, irmão falando mal de irmão. Ei, até brinquei com o pastor Leandro esses dias. Eu estava ouvindo uma ministração, foi forte. Você é ovelha ou você é bode? Ovelha não mata ovelha. Jesus Cristo, ele não queria a morte de ninguém. Ele queria dar vida, ele veio para dar vida, vida e abundância. Mas muitas das vezes a gente mata as pessoas com palavras. A gente mata as pessoas com atitudes. A gente mata as pessoas muitas das vezes, sabe o quê? De olhar feio, sabia? Você mata uma pessoa. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que nós fazemos aí fora. Na igreja é tão fácil, os irmãos se abraçam, se derramam, né? Aquela unção, aquele espírito, aquele fogo. Mas lá fora, um criticando o outro, um julgando o outro, um apontando o dedo para o outro. E a gente aprende com Jesus Cristo aqui que ele foi totalmente diferente. Ele amou, ele perdoou, ele não julgou, ele não questionou. Ele olhava lá dentro. E muitas das vezes a gente só olha por fora. Ele olhava lá dentro. Peça para Jesus: Jesus, deixa eu enxergar aquela pessoa como o Senhor enxerga. Aos meus olhos carnais eu não enxergo mais nada, eu não vejo mais nada para ela. Não vejo mais nada. Os meus olhos carnais, aquela pessoa, cada dia vai se afundar mais nas drogas. Cada dia vai se afundar mais na bebida. Cada dia vai se afundar mais. Cada dia eu não vejo mais. Aquela pessoa é tão ruim, o coração dela é tão de pedra, que eu não vejo mais esperança para aquela pessoa. Eu não enxergo mais nada naquela pessoa. Mas peça para Jesus, para você enxergar o que Jesus enxergaria naquela pessoa. Lembra ali de Zaqueu? Quando Jesus estava passando, olha, eu falei que ia terminar, irmãos. Por mim, eu ia terminar aquela hora. Mas não é porque o meu amigo Silvio chegou, não é por isso não, mas Deus está mandando falar. Quando Jesus, ele está entrando, está passando ali, Zaqueu ali, diz que ele era um homem de pequena estatura, ele queria ver Jesus. E aí diz que ele subiu um pé de figueira bravo ali, só para ver Jesus, porque no meio da multidão ele não ia. Vou pegar até o tipo aqui. Se eu estiver na frente do Silvio, o Silvio não vai enxergar Jesus lá na frente, porque o meu tamanho, quadrado, desse tamanho, o Silvio aqui atrás. Imagina uma multidão, mas Zaqueu, ele queria ver Jesus. Todas as vezes aquelas pessoas, elas querem ver Jesus, mas a multidão não deixa. Sabe o que muitas das vezes a multidão é? A multidão é você mesmo. Você não deixa aquela pessoa enxergar Jesus na sua vida. E aí Zaqueu, ele sobe naquele pé de figueira brava ali, porque ele queria ver Jesus. E aí Jesus passando, ele fala: Zaqueu, desce depressa, que importa que eu vou na sua casa. É maravilhoso isso, irmãos. Jesus sabia que Zaqueu faria, que Zaqueu fazia. Jesus sabia o que Zaqueu fazia nessa terra de errado. Mas o que ele falou: eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua casa. E aí o que o povo falou? O povo questionou, julgou Jesus, né? Poxa, ele vai entrar na casa do cobrador de impostos, ele vai entrar na casa de Zaqueu, esse cara, ele frauda os impostos, ele faz tanta coisa errada, mas ele vai lá, porque Jesus, ele contemplava lá dentro. Ele via que Zaqueu necessitava. E aí ele foi. Essa palavra que ele foi lá e ficou um tempo com Zaqueu. E ali Zaqueu, ele falou assim: a partir de hoje eu vou dar em dom, não lembro, mas eu vou retribuir tudo que eu fiz de errado, eu vou fazer para as pessoas, e agora eu vou fazer diferente. É isso, irmãos. E você? Lembra tudo que você fez de errado lá atrás? Eu fiz bastante coisa errada. Mas tudo que eu fiz de errado lá atrás, agora eu estou aqui, ó. Vamos aqui, ó. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou tentar fazer em dobro, em triplo, em décimo, em tudo mais do que eu fiz de errado lá atrás, porque eu quero fazer. Eu fiz
errado, fiz o mal, agora eu quero fazer o bem, sabe por quê? Porque as outras pessoas precisam de mim. É necessário isso, irmãos, é necessário você ter esse entendimento nessa manhã. Jesus chorou. Esse versículo é muito forte. Guarda isso. Enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança, irmãos. Hoje, aos olhos aí do mundo, aquele parente seu não tem mais jeito. Aquele parente seu já era. Aquilo lá, aquele casamento, pode esquecer. Isso e aquilo aos olhos do mundo. Acabou. Mas aos olhos de Jesus, Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para salvar essas pessoas ainda, irmãos. Então, irmãos, que você venha sair daqui nessa manhã diferente. Enxergue diferente. Mas, pastor, está pesado esse cargo, esse fardo que Jesus ele não dá uma cruz maior que você possa carregar. Se Ele te deu para carregar, carrega aquela pessoa, assim como já foi ensinado, interceda por ela, se coloque no lugar dela, busque por ela, ore por ela, ajude ela, vai até o fim, porque se ela descer à sepultura, você vai estar com o seu coração em paz. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Se você pode fazer, faça, irmãos. Porque vai chegar o dia que você não vai poder mais fazer. Eu vejo muitas pessoas dentro do cemitério, só encontra minha família mesmo, a família do meu pai, só se encontra, não sei se a sua família é assim também, só se encontra quando alguém morre da família, né? Encontra todo mundo lá, aquela multidão. Daí as pessoas se esperneiam, choram, desmaiam. Mas por que não fez em vida? Por que não fez em vida? Glória a Deus que Deus está abrindo os seus olhos na manhã de hoje. Faça em vida. Não é um peso. É você fazer a sua parte. Jesus, Ele fez em vida aqui nessa terra. Ele fez. Ele amava, Ele perdoava, Ele curava, Ele libertava. Ele ressuscitava, Ele fez em vida. Daí Ele morreu, no terceiro dia Ele ressuscitou, hoje Ele está lá com o Pai, esperando o grande dia do Pai falar: agora você vai buscar a sua noiva, para que eles tenham a vida eterna. E assim como foi falado em Apocalipse, se nós somos santos, vamos nos santificar mais, vamos nos limpar mais, vamos ajudar mais, vamos fazer mais. Amém, irmãos? Eu quero te convidar nessa manhã. Eu quero te convidar nessa manhã a se levantar. Sabe aquela pessoa? Sabe aquela pessoa que o mundo falou que não tem mais jeito? Deus vai te trazer lembrança nessa manhã. E hoje foi te ensinado a interceder por ela. Você vai sentir. Pastor, você vai sentir aquela pessoa está sentindo. Daí você vai interceder cada vez mais por ela. Porque você não vai querer que ela esteja nessa situação. E assim, irmãos, hoje Jesus te curou. Quantas pessoas aqui não tem o testemunho de cura? Hoje Jesus te libertou dos vícios. Quantas pessoas aqui Jesus não libertou dos vícios? Hoje tem pessoas aqui que estão transformadas. Quantas pessoas? E essas pessoas lá fora, elas ainda precisam de você. Então nessa manhã, interceda por essa vida, qual o Espírito Santo de Deus vai trazer no seu coração. Interceda por ela. Ela precisa de você. E assim como Jesus nos ensinou lá, não é só orar, não é só interceder. Ele vai visitar, vai falar o que ela precisa, vai perguntar o que ela precisa, vai tirar um tempo com ela. Eu já vi pessoas aqui falando assim: mas vocês, parece que vocês ficam o tempo inteiro com aquela pessoa lá, parece que vocês ficam o dia inteiro com aquela pessoa lá. Irmãos, porque vocês têm tempo, né? Vocês não estão trabalhando, isso e aquilo, né, irmãos? Você trabalha?
Amém. Mas você tem um tempo para tirar com aquela pessoa. Mas pastor, eu trabalho 7 dias, eu trabalho todos os dias, não tenho tempo. Não, o tempo que você tem para tirar com aquela pessoa. Para ficar 5 minutinhos com ela. Deixa ela falar, muitas das vezes você só vai ouvir, você só vai prestar o seu ouvido para ela. Jesus Cristo prestou o ouvido dele para muita gente. Muitas das vezes você vai falar, mas você não vai falar, você vai falar. O Espírito Santo de Deus vai colocar a palavra na sua boca para aquelas pessoas realmente entenderem que Jesus é na sua vida. Faça a diferença, Deus. Então nessa manhã, comece a interceder por essa vida. Vamos tirar esse tempo para interceder, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa manhã, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta palavra, Senhor. Eu sei que essa palavra não volta vazia, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Senhor, nessa manhã eu te peço, Pai, vai de encontro, Senhor, com essas pessoas que estão nessa situação de rua, de fora, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Estão desviados, muitos estão desviados ali da sua palavra, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Eu me coloco diante do teu altar para te pedir em prol dessas vidas na manhã de hoje, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com a vida do Luciano, Pai. Vai de encontro com a vida da Gorete, meu Deus poderoso, Deus santo, do Osmar, Senhor amado Deus santo. Vai de encontro com a vida do Rafael. Vai de encontro com a vida do Laerte, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor, com a vida do Marcos ali, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo. Para o mundo, Pai, dizem que não tem mais jeito, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo. Mas estamos aqui, estou aqui nessa manhã como igreja para te pedir, Senhor. Ah, Senhor, ressuscita essas pessoas que estão mortas, ó Pai. Ah, Senhor, ressuscita, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que eles possam nascer de novo da água do Espírito, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Eu venho te pedir pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra nessa manhã, Senhor, alcança eles, ó Pai. Independente se eles estão ali na praça, bebendo, onde eles estiverem, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, eu creio que o Senhor é poderoso para tirar eles dali e colocar eles aqui nessa cadeira, ou também aqui nesse altar, me dando a sua palavra, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, nessa manhã eu me coloco, Senhor, para te pedir em prol dessas vidas, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, com a vida deles, que o Senhor possa mudar a história. Ressuscita, Senhor, aquele que está morto, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Deus santo e Deus tremendo. Nessa manhã, Senhor amado, Deus santo e Deus tremendo, eis aí o teu povo te pedindo, Senhor. Vai de encontro, Pai. Vai de encontro com essas vidas a qual eles estão intercedendo nessa manhã, Senhor amado, Deus santo e Deus tremendo. Enquanto a vida há esperança, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, muda a história, Senhor. Tu és um Deus que muda a história, Pai. Que haja, Senhor, testemunhos de vitória neste lugar, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Graças eu te dou, Pai, por essa manhã maravilhosa, Senhor. Graças eu te dou, Senhor amado Deus santo, pela tua palavra nessa manhã, Senhor. Graças eu te dou, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E as palavras do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você creu na sua oração? Amém. Hã? Quem fez isso? Foi Henrique, creu? Aleluia. Creu, senhor? Amém. Por que eu estou perguntando? Porque muitas vezes a gente fala, né? Mas creia. Entenda isso. Você tem essa mesma autoridade diante de Deus. Se você crer, você vai ver acontecer. Você tem que crer só. Por que é mais fácil as crianças crerem? Porque elas não duvidam do que elas querem. Muitas vezes chega depois de uma certa idade, a gente duvida, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso. E tomar muito cuidado com isso. Só um minutinho. Já. Deixa aqui. Assim. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor por essa manhã e em nome de Jesus ter uma certeza. Anota aí essa semana, faz um propósito. Anota, tô falando anotar, pede a direção do Espírito Santo de Deus. O que você acha que é impossível acontecer? Anota só isso, mais nada. Você vai falar assim, é loucura. Não, não é. É um direcionamento que o Espírito Santo de Deus vai te dar. Anota só isso. E você vai, durante estes dias,
Você vai pedir: Senhor, que dia que eu tenho que jejuar? E como eu tenho que interceder por isso? Entenda, não é orar, né? Lembra que nós aprendemos? Não é orar. Interceder. Você fala: por quê? Porque o Senhor ele está querendo que você viva e vá ao nível de entendimento que Ele quer te colocar. Lembra quinta-feira do testemunho da irmã Darina aqui? Quem lembra? Ela estava com dor, o que ela fez? Ela fez o quê? Ela foi lá na farmacinha dela, no negocinho de farmacinha? Não. Ela orou, porque ela creu. E assim, na nossa ideia, a gente vai correndo para onde? Paracetamol, né? Vai correndo lá, Tilenol, vai correndo nos Nol da vida, nos Dorflex, né? Vai em tudo. Mas ela creu. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele quer começar a fazer com que você tenha experiências. E o único modo de ter experiências é praticando. Deixa o Senhor te levar a esse entendimento. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor em nome de Jesus e apresentar estas pessoas. E apresenta aí também já essa pessoa aí que Deus já te mostrou aí, esta causa que parece ser impossível, mas não é impossível. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por esta manhã maravilhosa. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por este período que o Senhor nos deu para estarmos te adorando, te louvando, te exaltando, te engrandecendo e sendo alimentados por ti. Como igreja, Senhor, nós nos revestimos com a armadura de Deus completa para que intercedamos agora, Pai, por estas vidas, por estes que hoje estão necessitando de uma cura, estão necessitando de uma libertação, estão necessitando de um resgate, estão necessitando, Pai, de ouvir, Senhor, atentamente a sua voz e sair, Pai, deste turbilhão de coisas que eles estão enfrentando. Pai, liberta-os, livra-os, tira, Senhor querido, eles de todo este mal, Pai, para que eles comecem, Senhor, a viver aquilo que o Senhor planejou e aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que em nome de Jesus que seja desfeito toda obra, Senhor, das trevas, de macumbaria, de feitiçaria, tudo aquilo que foi colocado contra a vida dos teus filhos, este espírito de opressão e de depressão que vem querendo, Senhor, levá-los a viver, Senhor, em treva, Pai. Em nome de Jesus, que a sua luz brilhe e todo, Pai, mas todo este conceito que foi colocado ali dentro de suas emoções sejam agora, Pai, curados, sarados e sejam completamente libertos para a glória do seu nome. Nós profetizamos a sua cura, nós profetizamos a sua liberação, nós profetizamos a sua libertação, nós profetizamos, Pai, que todos estes documentos, estes papéis serão, Senhor, em nome de Jesus, julgados por Ti, Senhor, e liberados para a glória do seu nome. Que tudo aquilo que estava retido será liberado para que o seu nome seja exaltado, Pai, e que nada, Senhor, impedirá o seu agir, porque está escrito na sua palavra: agindo tu, quem impedirás? Muito obrigado, Pai. Graças te damos, ó Senhor, pela resposta para estas vidas, em nome de Jesus. Também intercedemos por todos estes propósitos de oração, aquilo que os teus filhos colocaram, e assim, Senhor, diante da sua presença, estão buscando para que o Senhor, no seu tempo oportuno, faça-se cumprir, Pai. Graças te damos já por tudo que o Senhor tem feito. Também, Senhor, consagramos todos os dízimos, as ofertas, consagramos tudo diante do seu altar, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. Pai, muito obrigado, Senhor. Consagrado está, Senhor, e que cada semente multiplique a 30, a 60 e a 100 vezes mais, e os teus filhos, Pai, diante desta semente, porque o Senhor fala que houveram sementes que foram depositadas em pró, Senhor, de algo. Então que seja, Senhor, que aconteça conforme aquilo que foi depositado e conforme a fé de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado. Que seja para uso exclusivo, Senhor, na sua casa, na sua obra e para os necessitados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só passar algo para os irmãos e nós vamos precisar da ajuda de vocês, tá, irmãos?
nós estamos acabamos tendo crianças aqui para nós estarmos atendendo. E hoje, esta semana, e até mesmo por causa também do batismo, nós estamos fazendo toda a limpeza dessa área onde nós vamos fazer um espaço para as crianças. Por quê? O que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente tem que atender as crianças ou estar com elas aqui, e isso tira totalmente o foco da palavra. Muitas vezes Deus está querendo te falar algo e a sua cabeça está onde? Está correndo atrás do seu filho. A sua cabeça está onde? Tenho que resolver isso com ele. Mas a palavra está sendo liberada. E muitas vezes não recebemos porque estamos dando prioridade a outras coisas. Então, se faz necessário, nós estamos pedindo a ajuda dos irmãos. Quem puder, esteja vindo. Nós vamos estar fazendo toda a limpeza, arrumando essa área aqui ao lado, tá? Por quê? Porque essa parte toda essa outra parte que vamos transportar para o lado de lá para ser atendido. O salão ele vai ficar livre, e essa outra parte do lado nós vamos colocar uma mesa onde nós vamos fazer todo este atendimento para as nossas crianças. Então vai ser só para as crianças? Não, vai ser um espaço que nós vamos poder também fazer outras atividades. Por que a ajuda dos irmãos? Porque assim, muitas vezes vocês vão olhar e falar, nós podemos fazer isso, e é importante para nós também termos a opinião e a ajuda dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor por este dia, vamos agradecer ao Senhor, e que em nome de Jesus, que este domingo seja um domingo diferente, e que você veja com que a glória do Senhor ela seja revelada através daquilo que você creu e daquilo que o Senhor está te levando a fazer. Amém? Pai, obrigado por esta manhã, graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado pela sua presença. Despede-nos debaixo da sua paz, do seu amor e da sua proteção, e que em nome de Jesus, que o seu querer, Senhor, seja manifesto em mais este dia. Usa-nos da maneira que o Senhor quiser. Coloca os teus anjos batedores para proteger, Senhor, o retorno, Pai, de cada um dos teus filhos. Aqueles que irão a pé, aqueles que irão, Senhor, por algum meio de locomoção, possa ser um carro, possa ser, Senhor querido, um transporte coletivo. Guarda-os, proteja-os, Senhor, em mais este dia, e usa-os da maneira que o Senhor quiser. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todo sempre. Todos digam amém. Amém. Deus